Graças a Deus. Boa noite, igreja querida. Nas duas últimas edições, nós vimos como faz parte da vocação da igreja ir por todo o mundo, não parte dele, e pregar o evangelho a toda criatura, e não a algumas delas. Nós também vimos como a igreja se distanciou dessa vocação, e como esse ardor assim, arrefeceu no coração da igreja, dando ocasião ao surgimento das missões. E com o surgimento das missões, também surgiu o que temos chamado aqui de a mística do vocacionado. Ou seja, só é enviado a pregar a outros povos e a lugares distantes, aqueles que supostamente receberam um chamado especial para isto. E como isso termina limitando a ação da igreja e fazendo com que alguns se sintam liberados dessa bendita responsabilidade de levar o reino de Deus a todos os povos. Pois bem, também comentamos na última live como Deus está restaurando o velho modelo bíblico, no qual todos os santos são chamados, todos os santos são vocacionados para pregar o evangelho. Todos os santos podem e devem cooperar para que o reino de Deus chegue a toda criatura, começando pelo seu vizinho, pelo seu parente, por sua própria casa, por seus colegas de trabalho, por aqueles com quem você diariamente passa e se encontra na rua, acidentalmente ou propositadamente. Todos aqueles que fazem parte do seu cotidiano, desde estes, e a começar por estes, até ao indivíduo que esteja no lugar mais distante, mais remoto da terra, mais hostil e de difícil acesso. Pesa sobre nós a responsabilidade de fazer chegar até este o evangelho do reino de Deus. Pois bem, hoje pretendemos conversar e ver como o Senhor Deus quer nos comunicar o seu coração, diante do desafio de levar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Como é que Deus vê isto? O que é que está no coração do Pai e como Ele quer comunicar a nós o seu próprio coração? É muito importante, amados, entendermos que o pecado não começou no Éden. O pecado começou com a rebelião de Lúcifer nos céus e se estendeu à criação de Deus aqui na terra. E ele estragou a criação de Deus. Mas Deus não se deixa vencer. E Deus estabeleceu um plano para resgatar a sua criação, para restaurar o seu propósito e para purificar os céus e terra, os céus e a terra de qualquer mácula. Para isto, ele enviou seu filho. Jesus foi enviado dos céus pelo Pai para cumprir a missão aqui na terra e ele o fez de forma cabal, completa e perfeita. Vamos ver isso em João 17, verso 4 e depois em João 19, 30. Veja a expressão de Jesus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Importante entendermos, irmãos, que quando consumamos, quando fazemos por completo a obra que nos é confiada, o nome de Deus é glorificado na terra. Em João 19, 30, quando o Senhor entregava o seu Espírito na cruz, ele disse: está consumado. Ou seja, encerrou. Eu cumpri minha tarefa, eu cumpri minha missão. Está completo. Irmãos, Jesus, embora tenha consumado a sua missão ali na cruz, mas nós vemos que ao longo de toda a sua trajetória terrena, ele foi consumido na tarefa que o Pai lhe havia confiado. Jesus não se deu descanso em nenhum momento, até cumprir cabalmente aquilo que o Pai lhe havia confiado. E que tarefa foi esta que Deus confiou a Jesus? Nós poderíamos resumir isso, irmãos, dizendo que o destino eterno dos céus e da terra foram confiados a Jesus. Foram confiados à sua obediência. Dependia da sua obediência. Dependia de ele cumprir aquilo que o Pai lhe confiou. Nessa obediência, nessa definição de Jesus, estavam sujeitos o destino eterno dos céus e da terra. Em João 13, de 1 a 4,
naquela situação em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, lava os pés dos discípulos, o texto começa dizendo assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, este, Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se na ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. O Pai tudo confiara às suas mãos. Eu costumo dizer que Jesus tinha um senso de destino, um senso de consequência muito grande, que deve nos alcançar, irmãos, porque a nós também foi confiada uma tarefa, que nós devemos consumar. Há uma obra que foi confiada a nós, e nós temos que consumar esta obra. E, portanto, devemos ser movidos com o mesmo senso de consequência que movia Jesus. Em Hebreus 9, 23, 28, fala um pouco mais da extensão dessa obra de Jesus, a obra que Jesus consumou. Hebreus 9, 23. Era necessário que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Assim também Cristo, tendo se oferecido a vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Percebam que algo no céu teve que ser purificado. Não me perguntem o quê. Mas essa obra de Jesus incluía purificar coisas nos céus e na terra, e reconciliar com Deus todas as coisas nos céus e na terra. Isso está confirmado também em Colossenses, capítulo 1, verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O Pai reconciliou consigo todas as coisas nos céus e na terra por meio da morte e do sacrifício de seu Filho. Pois Jesus, como o rei disse, está consumado. Tudo que o Pai tinha dado para realizar, ele realizou e consumou de maneira plena. Eu quero insistir, irmãos, sobre nós recai essa responsabilidade de ter esse mesmo senso de consequência e não negligenciarmos a obra que nos está confiada. Para cumprirmos, irmãos, qualquer coisa que Deus nos confie, exige-se obediência. O mesmo tipo de obediência que vimos de Jesus. O extremo dessa obediência se cumpriu na cruz, quando a palavra diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, não tinha mais limite para a sua obediência. Então, ele já podia entregar-se na cruz para consumar a obra que lhe foi confiada. Mas antes dessa consumação, antes da sua morte, como Jesus expressou sua obediência ao Pai aqui na terra? Eu queria destacar dois aspectos. Dizer que Jesus, além de viver uma vida santa e irrepreensível, uma vida perfeita e irrepreensível, e nunca haver transgredido, nem com a sua palavra, com a sua boca, na sua boca não se achou engano, nem com seu comportamento, com suas ações, nem com suas intenções, com suas motivações. O Pai prescrutava o coração do Filho, encontrava tudo de acordo com a sua própria vontade. Mas, além disso, irmãos, dessa santidade perfeita, dessa separação perfeita para Deus, vivendo exclusivamente para o Pai, Jesus também obedeceu ao Pai e agradou ao Pai, realizando a sua obra. João 4, 34 e 35. João 4. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Irmãos, quanta diligência na vida e nas palavras de Jesus, né? Quanto senso de urgência. Nessa situação, o texto começa dizendo que Jesus estava exaurido quando começou o diálogo com aquela mulher samaritana. Ele estava exausto, esgotado, mas ele não perdeu a chance de, nessa condição física, ainda assim,
falar a alguém sobre o reino de Deus. E aquela mulher foi à cidade e depois toda a multidão encontrou o reino de Deus. A forma como Jesus se dirigia aos discípulos, respondendo a eles, quando eles disseram, mestre, come. Ele disse, a comida tenho que vós não conheceis. Essa comida consiste em fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. A vontade daquele que me enviou. Jesus foi comissionado e vivia debaixo desta consciência da comissão que recebeu. Os discípulos se portavam de maneira, digamos assim, negligente ou tranquila. E Jesus disse, vocês acham que faltam ainda 4 meses para a ceifa? Mas eu digo, veja os campos, que já branqueiam. O tempo de Deus sempre é hoje, sempre é agora, nunca depois. Isso chamamos de senso de urgência e consciência de dever e senso de consequência para aquilo que se está confiado a nós. Pensemos, irmãos, que Jesus é o Verbo eterno. Ele é o Deus Criador. Ele é o grande Rei do Universo, aquele para quem os portais eternos se abriram quando ele retornou. Ele é o Senhor da glória. Mas esse Deus se fez carne e se fez servo para cumprir o mandato do Pai. Era necessário que ele se esvaziasse de tudo aquilo que ele tinha, sua forma de Deus, seu esplendor, sua glória, todas as suas manifestações de poder, todas as suas capacitações de Deus, onipotência, onisciência, onipresença, e ser resumido em uma forma humana, e viver entre os homens como homem. Jesus teve que aprender a ser homem. E nessa forma, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Já, por favor, mantenha esse texto aí enquanto eu faço alguns comentários, tá? Aqui é uma exortação a que nós desenvolvamos em nós. Há uma instrução, uma ordem, tende em vós. Não é algo que vai nos acontecer milagrosamente. Isso aponta para um exercício consciente de desenvolver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Ele, subsistindo ou existindo desde sempre em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não se aferrou a esta realidade de que ele era Deus e tinha forma de Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Para servirmos a Deus, irmãos, para agradarmos a Deus, para cumprirmos a nossa vocação, é necessário, diariamente, nos esvaziarmos de nós mesmos. E isso também é uma ação voluntária, pessoal. Não é que alguém vem e nos esvazia, não é que Deus produza isso. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e nos despojar de tudo aquilo que possa embaraçar ou dificultar a nossa obediência plena ao nosso Senhor. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Outra vez, Jesus se humilhou a si mesmo. Não foi necessário que alguém viesse e lhe produzisse uma situação humilhante. A sua disposição, antes da sua encarnação, já era esta. Ele assumiu a forma de servo, se esvaziou e se humilhou. E nessa condição, esvaziado de si mesmo, tornado servo, e nessa condição de servo, humilhando-se a si mesmo, ele pôde ser obediente até a morte e morte de cruz. Amados, servir a Cristo, obedecer a Deus, cumprir a nossa vocação, levar adiante o Evangelho, exige obediência. E obediência exige humilhação. E humilhação exige esvaziamento. Se Jesus fez isso, podemos nós fazer diferente dele? Podemos ser movidos por outro sentimento que não que estava nele? Às vezes eu fico surpreendido porque alguns irmãos se comportam pensando assim, que para agradar a Deus é suficiente não viver em pecado. O que alguns chamam de viver em santidade. Se eu não estou cometendo pecados, então eu já estou agradando a Deus. E não precisa se preocupar ou se ocupar com a obra de Deus. E alguns dizem que para estes fazer a obra de Deus é tarefa para os vocacionados e chamados para o ministério. Assim pensam alguns. Eu não tenho compromisso com a obra.
Eu estou vivendo em santidade, portanto, estou agradando a Deus. Quanto a fazer a obra, aqueles são vocacionados, foram chamados, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, os missionários, pois que esses façam a obra. Amados, isso é um engano muito triste, que tem servido de armadilha para a igreja e de tropeço para a igreja. É uma tragédia para a igreja que tantos santos permitam que a religião lhes roube a vocação e o chamado de Cristo para obedecer ao Pai, cumprindo a tarefa que foi confiada à igreja, ou seja, pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto cada discípulo de Jesus não parar para avaliar a si mesmo e pensar que pesa sobre ele essa responsabilidade, não depende que alguém faça, sou eu, aqui e agora, que tenho que realizar a obra de Deus. Não apenas não viver em pecado, não apenas guardar minha santidade e pureza, mas comprometer-me em realizar a obra daquele que veio para salvar-me e que me envia a proclamar a salvação a toda criatura em todos os cantos da terra. É muito inspirador quando olhamos para Jesus. E às vezes lemos o Evangelho de maneira rápida e não nos detemos em alguns detalhes, porque a Bíblia ela não sai assim romanceando os relatos. A Bíblia é muito prática, é muito simples. Talvez de propósito, para exigir de nós que não sejamos apressados ao ler, que nos detenhamos e meditemos aquilo que está escrito. Eu queria pegar aqui alguns textos, algumas poucas referências para servir de exemplo de como Jesus se aplicou para realizar essa tarefa que o Pai lhe confiou. E nesse esforço de Jesus de obedecer ao Pai e cumprir a missão dele aqui na Terra, o Senhor Jesus gastou-se completamente, chegando muitas vezes ao seu limite humano. E vamos ver aqui algumas referências rapidamente para conferirmos isto. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus percorria, ele não ficava esperando que chegasse até ele, ele ia até onde havia necessidade. Mateus 9, 35, 38. Outra vez, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. É o mesmo relato de Mateus 4. Isso era algo corriqueiro da vida de Jesus. Isso não era uma excepcionalidade, não era um parêntese que se abria na sua vida. A sua vida foi marcada por isso. Jesus passou a sua vida percorrendo os lugares e levando o evangelho. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, embora Jesus tenha vindo para isto, como veremos mais adiante, para buscar e salvar o que se havia perdido, veio para resgatar essa multidão, para manifestar o Rei de Deus, mas era necessário que ele saísse para ver. Como dizem os antigos, o que os olhos não veem, o coração não padece. Jesus estava aqui como homem, e se ele ficasse em casa, ele não experimentaria esta compaixão. Jesus compadeceu-se quando ele viu as multidões e as percebeu aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É muito importante, amados, que os filhos de Deus saiam a ver. Se permitam perceber a aflição e angústia em que as pessoas vivem e se compadeçam delas. Eles apresentem o evangelho do Reino de Deus, eles apresentem a Jesus. Jesus sabia que essa tarefa é muito extensa. Ele sabe que os trabalhadores são poucos. E ele nos ensinou, e nos instruiu, e nos ordenou que orássemos ao Pai para que enviasse obreiros para a sua seara, porque ela é grande e os obreiros são poucos. Ainda são poucos. Marcos 6, 30 a 34. Reuniram-se os apóstolos junto de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. É impressionante como alguns acham que alguns obreiros são
ativistas, né? Estão metidos em um ativismo muito grande, que não param. Mas, amado, Jesus não tinha tempo nem de comer. Os seus discípulos não tinham tempo nem de comer. E quando eles chegaram à missão que Jesus lhes havia confiado, então Jesus chamou-os à parte para descansar um pouco. Jesus percebeu que eles estavam precisando de descanso, o próprio Jesus precisava desse descanso. E eles não tinham tempo nem para comer, porque numerosos, visto serem numerosos, que iam e vinham buscando a atenção deles e buscando serem ajudados. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Eles tinham saído para descansarem, queriam ir para um retiro, estarem relaxados e descontraídos, sem nenhuma demanda, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma ocupação que tomasse seu tempo, que ocupasse sua mente e ocupasse seu coração. Mas a multidão viu, e a multidão continuava necessitada. E chegou no local antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E o que aconteceu com esse Jesus, cansado, exausto, querendo estar à parte só com seus discípulos, para desfrutar da amizade deles, daquela comunhão? O que ocorreu com o coração de Jesus ao ver aquela multidão? Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Se seguirmos na sequência desse relato, veremos que Jesus, depois de ensinar-lhes muitas coisas, curou todos os seus enfermos e depois multiplicou o pão para alimentar toda aquela multidão de cerca de 10.000 pessoas, porque eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No mínimo 10.000 pessoas havia ali. E depois de curar-lhes e alimentar-lhes, Jesus ficou despedindo aquela multidão. Esse é o coração do nosso Senhor. E esse é o coração que Ele quer comunicar a nós. Permitirmos-nos sair de nossa própria necessidade e contemplar a necessidade daqueles que não têm Jesus, que não receberam o Rei de Deus, que não têm esperança, que alguns que jamais sequer ouviram o nome Jesus. Compadecermos deles e levar-lhes o evangelho que nos foi confiado. João 4, verso 6. Jesus, cansado da viagem, assentar-se junto à fonte. Era cerca da hora sexta. Era meio-dia, sol em pino. Jesus estava exausto. Essa aqui é aquela passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas ainda assim, exausto, ele lhe anunciou o reino de Deus. Marcos 4, 37 e 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Que coisa interessante. Parece até cômico. Como alguém pode dormir na polpa de um barco, em plena tempestade, com as ondas enchendo aquele barco de água? Irmãos, só consegue fazer isso quem está muito cansado. Jesus estava exausto, mais uma vez estava exausto, ao ponto de dormir no barco em meio a um temporal. Isso é só para dizer, irmãos, que nunca teremos um tempo favorável ao nosso serviço. Se você espera um tempo favorável para servir a Deus, esse tempo não vai chegar. Nós precisamos cumprir a nossa vocação em meio a todas as nossas demandas, como seres humanos que vivem aqui na Terra, que trabalham, com todas as nossas responsabilidades, com todas as nossas ocupações, com nossas enfermidades, com nossas lutas e dores, em nossa exaustão. É assim que queremos cumprir a vocação que está posta sobre nós. Jesus é nosso modelo inspirador e desafiador. Ele, como homem, chegou à exaustão muitas vezes. Nós precisamos experimentar um estilo de vida que nos permita, em toda e qualquer situação, estar atento ao chamado que está sobre nós. Por que devemos pensar assim, irmãos? Por que ter esse senso de urgência? Por que ter essa sensação de que temos que fazer já e pronto e sempre? Pensemos assim. É certo que no céu
lá na eternidade haverá trabalho, né? Deus trabalha, Deus é trabalhador, nós somos seus filhos e devemos trabalhar também. Não passaremos a eternidade deitados numa rede, né, descansando, né? Até porque não há espaço para preguiçosos no reino de Deus nem na casa do Pai. Haverá trabalho lá na eternidade, seguramente. Deus não passou a sua eternidade desocupado, procurando o que fazer. Há atividades, nós teremos atividades. Mas, amados, há um trabalho que Deus reservou para que realizássemos aqui na terra. Lá na glória não haverá como realizar esse trabalho. Nós só temos a nossa existência humana, esses poucos anos que temos sobre a terra, para realizar essa tarefa que Deus nos ha confiado. Em Lucas 19, verso 10, Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa tarefa, irmãos, buscar e salvar o que se havia perdido, não poderemos fazer na eternidade. Lá nós iremos desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus, de uma comunhão constante e incessante. Não haverá presença de pecado. Lá não haverá ninguém para salvar e para buscar. O único momento em nossa existência em que podemos fazer isso é enquanto estamos aqui na terra. Buscar e salvar o que se havia perdido. O trabalho de fazer discípulos, conforme está em Mateus 28, 18 a 20, fazer discípulos de todas as ações, batizar esses discípulos, ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Não tem como fazer isso na eternidade. Não será mais possível. Então eu preciso gastar minha vida agora aqui nesse trabalho. A mim me faltam poucos anos, já não tenho muito mais tempo para isso. Eu não posso me dispersar. Aliás, nós não podemos. Jesus foi chamado de o grande vida curta. Viveu 33 anos, intensos inteiros para a glória de Deus. É necessário, então, gastarmos nossa vida nisto, gastarmos nossas energias nesse esforço, gastarmos nossos recursos intelectuais, emocionais, financeiros nessa grande tarefa. Porque, amados, na eternidade, nós não poderemos fazer mais nada com respeito a essa tarefa. Em Eclesiastes diz, tudo que tiver mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, só não haverá isso para fazer. Esse trabalho, amados, tem ocupado a existência bendita e eterna da Trindade. E esse trabalho deve ocupar toda a nossa existência aqui na Terra. Aqui, o que vocês pensam? Aqui Jesus estava se referindo, a que tipo de trabalho ele estava se referindo? Quando em João 15, verso 17, ele disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Que trabalho era esse? A que Jesus estava se referindo? Amados, certamente Jesus não está se referindo ao trabalho de fazer o universo funcionar. Isso é muito fácil para ele. Ele, o Senhor Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, conforme está em Hebreus 1, versos 2 e 3. Ele que falou e tudo se fez, como está em Salmos 33, verso 9. Ele que traz à existência as coisas que não existem, como está em Romanos 4, 17. Ele não tem trabalho com isso, irmãos. É fácil para o Senhor sustentar o universo, fazer todos os planetas e astros permanecer onde estão, funcionarem, girarem em suas órbitas, fazer esse universo seguir se expandindo, dar vida a tudo que existe. Isso não é difícil para Deus. O que ocupa o seu tempo, o que ocupa a sua eternidade, o que faz com que o seu trabalho seja duro, para que Jesus diga, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Esse trabalho consiste em transformar corações de pedra em corações de carne. Esse trabalho consiste em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse trabalho consiste em levar o homem a crer em Jesus, se arrepender de seus pecados, se entregar a Jesus, terem suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Este é o trabalho que ocupa a mente e o coração do Senhor todos os dias. E este é o trabalho que deve ocupar nossa mente e coração todos os dias. Irmãos, fazer a obra de Deus, realizar a vontade do Pai, não é uma coisa paralela à nossa vida.
ou melhor, não é um parêntese que abrimos na nossa vida para atividades circunstanciais em alguns momentos. Isso faz parte do nosso viver, onde quer que estejamos. Se estamos sós em casa com nossa família, vivamos a doutrina para a glória de Deus. Se estamos no trabalho, estamos nas ruas, onde quer que estejamos, na escola, em qualquer atividade, aproveitemos as oportunidades para falar de Deus, para dar testemunho de Deus. Então, não é uma atividade extra que ocasionalmente você traz para a sua agenda. Jesus viveu para agradar o Pai, para fazer a vontade do Pai, para realizar a obra do Pai. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Conforme está em Marcos 10:45, não veio para ser servido, mas para servir. É impressionante como as pessoas muitas vezes reclamam que não se deu atenção para elas, que elas não foram amadas, não foram servidas, que foram ignoradas. Mas, amados, Jesus não veio para ser servido, não veio para ser amado. Ele veio para servir e para amar e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa tem que ser a nossa vocação. E quando nossos olhos se deslocam disso, nós nos ofendemos com muita facilidade e nós nos distraímos. Nós perdemos o foco de nossa caminhada e podemos tropeçar enquanto caminhamos por este mundo que não é nosso. Pois bem, amados, Jesus convoca sua igreja, sua noiva, a participar deste trabalho que ocupa a sua existência eterna. Ele disse: toda autoridade me foi dada. Estou convosco todos os dias. Portanto, vão e façam. Façam sabendo que eu estou com vocês. Façam porque eu estou fazendo. Eu estou fazendo com vocês. Enquanto vocês fazem, eu estou convosco. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E a mim me foi dado todo o poder. Ou seja, saiam com confiança. Façam com confiança, respaldados por aquele a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Esse serviço, irmãos, não pode ser visto como uma demanda, como um encargo, um dever difícil ou pesado. É glorioso. É glorioso ser incluído na tarefa que ocupa a eternidade de Deus. É glorioso poder cooperar com aquilo que Deus faz todos os dias, aquilo que ocupa a sua existência, que ocupa a sua mente, que ocupa o seu coração, que lhe exige toda expressão de poder. Foi necessário muito mais poder de Deus para ressuscitar Jesus e nos comunicar a vida eterna por meio da sua ressurreição, do que lhe foi exigido em toda a sua criação. É glorioso participarmos disso. Saber que estamos envolvidos naquilo que ocupa tudo que Deus é em sua plenitude. E como Ele nos chama para juntos com Ele participarmos dessa gloriosa tarefa. Irmãos, que o limite de nosso serviço seja a nossa medida de graça e de dom, porque não podemos fazer mais do que sabemos. Eu não posso realizar mais do que aquilo para o que eu fui capacitado, mas que nunca o nosso limite seja a nossa negligência, ou a nossa falta de dedicação, ou a nossa falta de zelo. Paulo diz: no zelo não sejais remissos, ou seja, não economizem zelo, mas sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Que o zelo seja aquilo que marque o nosso serviço, e que a limitação de nosso serviço seja apenas pela medida de graça que temos recebido, e nunca pela falta de desejo de cooperar com Deus. Em Atos 20, verso 28, amigo Jean, por favor, você poderia projetar aí? Atos 20, 28, temos uma das expressões mais impressionantes das Escrituras a respeito de Deus. Porque fala que Deus derramou sangue. Atendei por vós, Paulo falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Esse é um dos textos mais claros a respeito da divindade de Jesus, ou da deidade de Jesus. Como assim Deus derramou sangue? Deus é Espírito. Jesus, falando da mulher samaritana, ele disse, Deus é Espírito.
não tem um corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos estavam espantados. Ele disse: toque em mim. Veja que eu tenho carne e ossos. Os espíritos não têm carne e ossos. Como é que um espírito, então, pode derramar sangue? Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus se fez carne, irmãos, e derramou seu sangue para redimir a mim e a você. Ora, se Deus fez carne e derramou seu sangue, sua vida, para me remir dos meus pecados, por que não posso derramar o meu sangue para que outros sejam alcançados e herdem a vida eterna? Por que parece tão aterrador aos discípulos de Jesus que possam morrer por causa do Evangelho? Que parece tão penoso aos discípulos de Jesus que precisem sofrer por causa do Evangelho e sofrer privações por causa do Evangelho? É necessário começarmos a olhar outra vez na perspectiva de Cristo Jesus e na perspectiva de Deus para desenvolvermos em nós o mesmo coração que há neles. Irmãos, a expansão do Evangelho custou, custa e custará a vida de muitos. Milhões de mártires marcharam sobre essa terra. É possível dizer assim, irmãos, que as portas que hoje estão abertas um dia estiveram fechadas e foram abertas pelo sangue de mártires. Então nós confiamos que as portas que hoje estão fechadas, seja no mundo muçulmano, seja no mundo comunista, seja em terras hostis, em qualquer lugar, essas portas serão abertas. E a semente do Rei de Deus lançada sobre essas terras, seja do Islã, seja de qualquer outra, essa semente há de germinar, e há de florescer, e há de frutificar a 30, 60 e 100 por um. E se essa semente, amados, tiver que ser regada com o nosso sangue, ou adubada com o nosso corpo putrefeito, como aconteceu ao longo dos séculos, pelo sangue e corpos de muitos santos, o que importa? Deus reclama a sua glória entre os povos e entre as nações. E Deus conta conosco para realizarmos isto juntamente com Ele. É tão necessário que a igreja se aperceba disso, que sejamos despertados e saiamos dessa comodidade tão tranquila, porque, amados, o conforto acostuma. É fácil nos acostumarmos com o conforto. É fácil nos acostumarmos com a vida boa. E não temos que termos complexos, não. Se nos chegam bons momentos, desfrutemos. Jesus, quando lhe serviu um banquete, ele participava sem restrições. Comia com boa vontade, com bom apetite. Mas quando ele precisou passar 40 dias sem comer, ele o fez com a mesma boa vontade. Quando lavaram seus pés 2 vezes, com lágrimas e perfume, ele permitiu. Ele permitiu que se gastasse dinheiro com ele, que lhe fizesse o bem, que lhe honrassem. Mas quando seus pés tiveram que ser pregados na cruz, ele também permitiu, com a mesma disposição, com a mesma boa vontade. Deus não tem problema se ele nos proporciona momentos agradáveis e nos dá recursos para desfrutarmos. Mas ele espera que, em sendo necessário, possamos, como Jesus fez, abrir mão de tudo isso e nos dedicar com sacrifício e dores, e mesmo com morte, para que a nossa vocação seja cumprida cabalmente e possamos dizer ao final de nossa carreira: está consumado. Como Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Há uma carreira que nos está proposta, há uma carreira que temos que correr, há uma luta que temos que lutar. Nós precisamos chegar ao final dessa carreira, amados, de boa consciência, dizendo: cumpri aquilo que me foi confiado. Eu quero insistir como é glorioso que Deus nos tenha chamado para participar com Ele desse serviço. Talvez não seja adequado, em uma situação como essa aqui, como uma live como esta, contar o que eu vou contar, e eu vou ser bem resumido. Mas eu vivi uma situação, enquanto vivia no norte da África, que me marcou para sempre. Não convém contar toda a história, até por questão de segurança, mas foi algo que me chocou tanto. Eu estava fora da cidade onde eu morava, e eu retornei para casa, viajando cerca de 500 quilômetros, impactado por aquilo que havia testemunhado, e dirigindo e chorando e reclamando com Deus, e orando e dizendo: Senhor, você se esqueceu dessa gente.
O Senhor entregou essa gente à sua própria sorte. O Senhor os abandonou. Irmãos, a resposta que Deus trouxe ao meu coração foi que, se ele tivesse esquecido dessa gente, e se ele tivesse abandonado aquela gente, nós não estaremos ali para vê-los. É tão importante a igreja saber que somos o corpo de Cristo, e é por esse corpo que Deus quer se manifestar ao mundo. É por esse corpo que Deus quer tocar o mundo. É por esse corpo que Deus enxerga o mundo e que Deus leva a sua palavra ao mundo. Mas como ele fará se nós nos esquivamos? Se vivemos nessa terra como se da terra fôssemos? Como Deus pode fazer, como Deus pode nos usar para manifestar seu mundo, se nós não nos enxergamos como peregrinos aqui? Se nós não entendemos que aqui não é o nosso lugar, que aqui estamos apenas de passagem, e de passagem para cumprir uma missão específica, fazer chegar o reino de Deus a toda a criatura. E para isso, colocar todo o nosso esforço, como foi dito antes, gastar nisso todos os nossos recursos, intelectuais, financeiros, físicos, emocionais, todas as nossas capacitações devem ser postas no altar de Deus e para a glória de Deus. Porque esse mundo passará, amados. E tudo que é nesse mundo passará. Nada aqui é permanente. Mas a obra que nós fizermos saltará para a eternidade. Que Deus conceda que cada um de nós um dia entre nos tabernáculos eternos, cercado de amigos que nós ganhamos do mundo e torcemos para Deus. E os edificamos e cooperamos com Deus para edificar neles a imagem e semelhança de Jesus. Bendito seja o Senhor, que Ele nos conceda a graça de sermos obedientes até a morte e morte de cruz, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Vamos às nossas perguntas. Meu amigo Jean, qual é o trabalho que Deus reservou para ser feito aqui na Terra e que não poderá ser realizado na eternidade? Segunda pergunta, como Jesus expressou sua obediência ao Pai? E terceira pergunta, você acha que é possível amar a Deus e não se envolver com a sua obra?